Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Nagahashi, Corpo em Pauta. Aqui a gente fala sobre corpo, movimento, profissão, saúde, tudo que envolve o corpo no dia a dia e na rotina. Eu sou César Suzuki. E eu sou o Márcio Nagahashi e hoje a conversa é especial. Temos um convidado, além de amigo também, um outro amigo até do basquete lá do São Paulo, lá, que a gente pratica esporte. Pratica, assim, né? Brinca, assim, né? Tem aquela. Temos campeonato interno também, César. Tem. As pessoas dão risada, acham que a gente não joga, mas a gente brinca ali Aqueles a 5 parte. minutinhos sem briga dentro da quadra, Isso, né? É faz isso aí. parte. Então, o Hamilton Luiz de Souza, ele é especialista em treinamento esportivo, fisiologia do exercício, preparador físico e personal. Seja muito bem-vindo, Hamilton. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui em nosso mais um programa, episódio aí que a gente tem trazido sobre essa parte do corpo, contando como que é o corpo do atleta, como que é o corpo do aluno ali, como que as pessoas se cuidam. Então, ajusta a postura, respira fundo que o corpo já está em pauta. Começando com uma pergunta bem polêmica contigo, Hamilton. Não, não tão polêmica assim, né? Mas como foi sua trajetória até aqui, o seu começo, o seu início? Para quem não conhece o Hamilton, conta quem é o Hamilton hoje. Meu nome é Hamilton, né? E eu trabalho com preparação física já há mais de 20 anos. Me formei em 2002 pela Universidade FMU, antiga Faculdade de Educação Física da FMU, não era uma universidade ainda à época. Ali eu comecei a minha carreira profissional como preparador físico no Clube Paineiras do Morumbi. Eu tive a oportunidade de ser estagiário do clube, fiquei lá como estagiário durante 2 anos e meio. E nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar com um esporte totalmente inusitado para mim, porque eu não imaginava que existiria esse esporte no Brasil até então, que é o nado artístico. Hoje se chama nado artístico, à época chamava-se nado sincronizado. Tive a oportunidade através da Andrea, que é a técnica, até hoje é a técnica do Paineiras, e o preparador físico da época, que me deu essa oportunidade de estar trabalhando um pouco mais próximo da modalidade. A Andrea havia acabado de voltar da Olimpíada de Sydney e as atletas não tiveram a performance que elas imaginavam nas Olimpíadas. Elas nadaram melhor no pré-olímpico do que nas Olimpíadas. E a técnica identificou que poderia haver um erro estratégico chamado periodização, né? Que nada mais é do que uma organização do treinamento para que o atleta tenha um rendimento máximo num determinado momento. Existem diversos tipos de periodização. Alguns esportes não se trabalha com periodização, porque você precisa ter performance durante toda uma temporada, mas esses esportes que são sazonais, né? Por exemplo, esportes que têm o seu ápice em Olimpíadas, a gente ainda adota esse tipo de estratégia. E aí eu comecei a buscar, através dos meus estudos, porque eu estava ainda na faculdade, querer entender sobre treinamento esportivo, né? E aí eu cheguei ao conhecimento que hoje eu acabo, obviamente, melhorando e, é, como que eu posso dizer, atualizando tudo aquilo que era feito até então, mas modificou-se muito aquilo que já estava sendo feito. Então ali eu tive a oportunidade de iniciar praticamente a preparação física desse esporte, dessa modalidade no país, porque até então, é uma coisa que eu sempre falo, a educação física, ela se transformou muito nos últimos anos. Então, você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo estúpido. Não existia um site de pesquisa, não existia nem internet, pra falar a verdade. Tinha internet, mas o que se via na internet era uma coisa muito rasa, perto do que acontece hoje. E estamos falando de quanto tempo, assim, em média? Quantos anos, assim, que você se formou esse meio tempo, tudo isso? 2 décadas? Mas um pouquinho Mais mais até? até, porque eu entrei no Paineiras em meados de 2000, tinha acabado de terminar as Olimpíadas. E então já são 25 anos. Nessa época, para você ter acesso a qualquer tipo de informação científica, você tinha que ir numa biblioteca. Existiam, todas as universidades tinham as suas bibliotecas, porém, como educação física e esportes
É uma ciência muito específica. Se você queria algum tipo de artigo um pouco mais voltado para aquilo que você estava buscando em termos de conhecimento, tinha que ir na USP. E você chegava na USP, tinha uma biblioteca com inúmeros artigos científicos, mas assim, de verdade, dá para você olhar para todos os artigos científicos praticamente publicados. Você olhava assim e estavam ali. E eu sempre brinco que hoje, se você digitar creatina no PubMed, que é um site de busca científico, você pode ficar o resto da sua vida vendo artigo e você não vai conseguir terminar de ver. Então mudou-se muito. E até por isso, hoje em dia, a ciência dentro do esporte ela é determinante. E ali, através da ciência, a gente começou a modificar aquilo que era feito até então. Um atleta de nado sincronizado, nesse momento, a preparação física era baseada em natação. Qual era a diferença de um atleta de nado sincronizado para um nadador comum? É que o atleta de nado sincronizado terminava o treino de natação e fazia uma coreografia. O atleta de natação terminava o mesmo treino e ia embora, porque ele já tinha nadado. Mas era praticamente natação com coreografia. E aí a gente começou, dentro dos princípios do treinamento esportivo, utilizar a especificidade dentro do treinamento. E aí as coisas começaram a verdadeiramente modificar em termos de performance. Logo eu tive a oportunidade de trabalhar com a Bela e a Carol, que eram gêmeas, são gêmeas, né? E eram o dueto olímpico do Brasil. Elas nadavam pela Universidade de Ohio State, nos Estados Unidos, e nas férias elas competiam pelo Brasil. E logo em 2001 elas foram para Fukuoka, eu já era o preparador físico delas, e elas nadaram muito bem, sentiram realmente diferença daquilo que era feito, porque se sentiram mais leves, né? E ali as portas se abriram e eu comecei a trabalhar com nado sincronizado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com outras atletas, praticamente com todas as categorias do clube. Quantas Olimpíadas foram? Foram 2 Olimpíadas, e uma delas, em 2012, em Londres, eu trabalhava com a Nayara, que era uma atleta que começou comigo aos 12 anos de idade. Na verdade, ela não tinha nem feito 12 ainda, ela tinha 11 e um pouquinho. Tinha acabado de fazer 12, aliás. E como Porque, foi pra você? Chegar nas Olimpíadas? cara, Foi o para sonho? mim, eu Foi. costumo dizer que é um doutorado. Esse é o meu doutorado, porque eu sou apaixonado por esportes. Não que eu não estude, né? Tenho 2 especializações, porque a gente precisa se manter atualizado. Eu fiz a primeira especialização em 2004 em treinamento esportivo na UEL. E aí em 2016 eu senti a necessidade de fazer outra de fisiologia do exercício, porque eu senti que o esporte mudou bastante do que era. Quando eu comecei na área, preparação física era para deixar uma pessoa mais forte, mais potente, mais rápida. Hoje, preparação física é para deixar o atleta mais resiliente. Todo mundo está forte, todo mundo está rápido, todo mundo está potente, mas nem todo mundo aguenta ser rápido, forte, potente por muito tempo. E o cara machuca. E a lesão no esporte é a maior preocupação hoje. Então, eu fui fazer exatamente fisiologia pensando nisso. Como deve ser a recuperação do atleta? Porque o treinamento já é uma coisa bastante difundida. Então, você tem diversas práticas, diversos modelos de treinamento que são amplamente difundidos até em redes sociais, né? Você entra, qualquer rede social, você vai ver treinadores passando treino. Eu costumo Qualquer dizer, um, né? Hoje em qualquer dia, um. qualquer um. O cara tem seguidores, já postou um negócio ali e já pronto, já vai, né? Já vai, Então, exato. aproveitando esse gancho, Hamilton, já queria te perguntar, hoje em dia, falando em exercício, né? Até o pessoal de casa que estiver ouvindo, o melhor exercício é aquele que traz resultado rápido ou é aquele exercício que dura mais tempo? Olha, eu costumo dizer assim, isso é uma coisa muito importante de ser frisado, né? Ontem, um aluno meu me mandou uma mensagem, ontem, inclusive você conhece esse aluno que a gente já passou lá na clínica também com vocês. E ele me perguntou assim, Hamilton, olha esse artigo. Esse aluno trabalha no mercado financeiro, não tem nada a ver com a área de educação física, mas ele viu um artigo que dizia que você tem um maior gasto calórico se você andar em esteira inclinada. É verdadeiro? Falei, é verdadeiro, mas não é para todo mundo. Por quê? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito, o que eu faço para gastar mais caloria?
tudo bem, você pode encontrar atividades que gastam mais calorias, mas é, o quanto isso cabe dentro da sua realidade. Andar em esteira inclinada, você precisa de uma complexão física que proporcione você a fazer esse tipo de esforço sem um risco de uma sobrecarga articular, sem o risco A lesão, de uma né? lesão, de um desgaste muscular que comprometa o seu dia a dia. Então as pessoas estão muito preocupadas. O que eu faço para gastar calorias, mas ela não está preocupada o que ela faz para permanecer fazendo isso por muito tempo e em longo prazo fazer com que esse gasto de calorias seja verdadeiramente eficiente, porque não adianta. A melhor forma de de você emagrecer é parar de comer. É a Exato. melhor forma. É matemática, né? Se você parar de comer, você vai emagrecer. Só que você vai morrer. Então não vale a pena. Então você precisa comer. Mas o que eu vou comer? Não, eu já sei, eu vou num spa. E aí eles vão me cortar todo o meu carboidrato, tá? E aí eu vou emagrecer, vai mesmo. Porque cada molécula de carboidrato carrega água para dentro da célula. E se você cortar o carboidrato, você tira a água do músculo, pronto. Você emagreceu na balança. Aí quando você volta para casa, passa uma semana, o peso está exatamente igual ou acima. Por quê? Porque você começa a achar que você merece. Afinal de contas, passou uma semana em privação. O seu peso sobe, porque o carboidrato vai voltar, a água vai voltar para a célula e seu peso vai voltar ao normal. Eu sei que os donos de spa não ficam muito felizes com esse tipo de notícia, mas essa é a realidade. E a pessoa tem o direito de fazer. Ela pode ir no spa, ela pode cortar carboidrato, ela pode fazer o que ela quiser. O que eu pergunto é sustentável? Você vai aguentar fazer isso pro resto da sua vida? Não, impossível. Não fazer isso por 2 meses. Você vai voltar ao seu peso, porque 2 meses não é tempo. O nosso corpo, eu sempre falo, ele é crônico. Tudo que você fizer só é válido se você fizer sempre. Se você fizer só por um curto período, não vai adiantar nada, porque após esse curto período, vai voltar onde você estava. Isso é certeza. E hoje em dia, assim, com redes sociais em alta, a gente até brincou aqui, falou que qualquer um postar, né, acaba viralizando, enfim. O que você acha das redes sociais hoje em dia? Você acha que está ajudando mais ou, no caso, prejudicando mais? Tem dois aspectos. Tem um aspecto, vamos dizer assim, motivacional, que eu acho que é legal. Eu acho que hoje em dia, atividade física não é mais uma coisa de outro, uma coisa, nossa, fulano foi pra academia. Porque quando eu comecei, eu fui atleta, né? Eu joguei basquete durante quase 10 anos. E eu lembro que quando eu ia pra academia, o estereótipo de quem fazia academia era muito fácil de identificar. Todas as pessoas que faziam academia, elas eram muito musculosas, vamos dizer assim. Por quê? Porque tudo que era feito dentro de uma sala de musculação era advinda do fisiculturismo, que é um esporte. Então, não importa se fosse uma senhora de 40 anos, advogada, médica, dentista, ou se era um cara de 18 anos querendo praticar o fisiculturismo. Todos eles entravam, era a série 3 de 15, em todos os aparelhos da academia. Os aparelhos tinham até número, então você passava o número 1, 2, 3, 4, 5. E A aí, sequência, né? e aí o professor falava assim, não, começa pelo 7, depois você volta, porque o 1, 2, 3, 4, 5, 6 está muito cheio. E era assim, todo mundo tinha o mesmo treino, 3 de 15. Depois de alguns meses era 3 de 10. Aí daqui a pouco eram 4 de 10. Daqui a pouco começava a aumentar o número de exercícios para o mesmo músculo. E aí começava a dividir os treinos por grupamento muscular. Então tinha o dia que você treinava costas e bíceps, tinha dia que você treinava peito, ombro e tríceps, e outro dia você treinava perna. Era treino de fisiculturista, não era treino para pessoa. Não era específico para aquilo que a pessoa faz. Hoje mudou. E hoje a gente tem acesso a informações, e essas informações são muito importantes para a população em geral. Porém, muitas vezes extrapolam. E o que eu, assim, se é uma crítica, na verdade não é uma crítica, porque eu acho que a pessoa tem o direito de fazer o que ela bem entender, desde que ela não esteja fazendo nada desonesto. Ela tem o direito de usar as redes sociais dela para ganhar dinheiro, ou, enfim, divulgar, publicidade, tá tudo certo.
É que hoje muita gente tem informação, né? Então você joga na internet, você coloca o aplicativo de inteligência ali, você vai no chat, você vai no Google, aparece muita coisa ali. E às vezes as pessoas querem seguir aquela referência, Por aquele isso. padrão. Às vezes o que um atleta faz, às vezes o que uma modelo faz, às vezes o que uma influencer faz, não serve para ela, né? Exatamente, e é isso que essa é a minha crítica. É muito superficial, entendeu? Então, a menina, eu vou dar um exemplo, esse eu posso falar que é minha esposa, ela, antes de iniciar a maternidade, né, a gente tá indo pro terceiro agora. Pô, que legal, já aproveitando aqui, parabéns, né? né? Parabéns. Já tem 2 meninas, chegou o meninão aí. Agora, Então, o pessoal, é a família tricolor, não é isso? Isso, As uma redes família sociais. tricolor, Uma família tricolor. Tem as redes sociais aí para vocês acompanharem aí. Acabou de ter a notícia que o menino veio aí. conseguimos um garotão aí para fazer parte do nosso time, né? A gente costuma ali nas nossas redes sociais divulgar um pouco do nosso dia a dia, nosso cotidiano, indo para os jogos, porque é uma coisa que a vida inteira eu fiz com com meu avô, com meu pai. Hoje eles já não estão mais com a gente, infelizmente, mas eu tenho lembranças incríveis, assim, pegar o trem para Campinas, esse jogo no estádio da Ponte Preta, sabe, com meu avô. Putz, parava na parada lá em Jundiaí, ele pegava doce de batata, doce de abóbora, doce de... Lembranças Cara, afetivas, né? é, Boas. e para mim isso é incrível, sabe? Eu ia pro estádio, o jogo fazia parte do pacote, e eu tento fazer isso com minhas filhas, e elas curtem muito, e a gente se diverte bastante. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é, a minha mulher um dia chegou para mim, minha mulher até então corria muito bem, provas de rua, assim, que também foi uma coisa que ela descobriu depois de velha, né? Depois de adulta, vamos dizer assim. É, E ela começou a correr provas de rua e começou a ir bem, começou a pegar pódio nas provas, enfim. Tava correndo muito bem. Mas ela era um pouco cismada com o padrão de definição muscular dela. E aí ela pegava esses perfis que são mais conhecidos, né? E via que o corpo das meninas era muito diferente do dela, em termos de definição muscular. Só que as meninas treinavam muito. O treino dela era muito mais forte, porque ela tinha muito mais performance. Ela treinava verdadeiramente para ganhar as provas. Chegou a ganhar uma prova uma vez na USP. Ela corria 5K e eu já fiz até intencionalmente fazer ela correr provas curtas para trabalhar mais a musculatura e ganhar velocidade, porque eu sabia que à medida que a gente fosse iniciar assim, o processo de termos filhos, enfim, o corpo dela iria modificar e a parte aeróbica você consegue trabalhar a vida toda, parte de força e velocidade não. Então eu quis intensificar esse trabalho e ela corria 5K e ela corria num ritmo muito forte. Ela chegou a ganhar uma prova, mas e foi vice de um monte, enfim, ela corria muito bem. Então ela comparava o treino dela com o treino das blogueiras, vamos dizer assim. O treino dela era muito mais forte, mas ela não tinha o padrão de definição muscular dessas blogueiras. Então aí que está a chave, que eu acho que é o ponto que acaba sendo destrutivo, porque tudo aquilo que você estimula, você acaba tirando esse estímulo e se torna até mesmo vamos dizer assim, algo nocivo em termos de motivação, que é a pessoa fazer tudo aquilo que você está dizendo que você faz e o resultado ser completamente diferente. Porque tem uma coisa que não dá para você reverter, que é a fisiologia. A mulher, ela tem um determinado padrão de definição muscular que é dela, por conta dos hormônios. E quando uma mulher atinge um padrão de definição muscular muito destacado, certamente ela tem a utilização de recursos ergogênicos. Certamente. E ninguém fala. Esse é o meu ponto. Ah, mas Hamilton, como que vai falar? Vai falar, eu tomo bomba? Você não toma? O que não dá é pra gente vender que dá pra ficar com aquele corpo, correndo, tomando chá verde, suco verde. Não, agora eu tô com a minha dieta. Monjaro. Monjaro. Hoje tá na moda, né? E na época eu falei isso pra minha mulher. Eu falei assim, é um risco. Você quer ter esse corpo? Existem possibilidades. Eu falei assim, tem como ir num médico. Existem inúmeros médicos que prescrevem. Eles têm a metodologia deles. Se é seguro ou não, questionável também. Se você perguntar, você toma? Não tomo, nunca tomei.
Se perguntar se é contra quem toma, eu vou dizer, surpreendentemente, depende. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, está dentro do protocolo do Hospital das Clínicas. Todo acidentado de moto em São Paulo toma bomba. Uau, eu não sabia. É verdade. É prescrito 2 ampolas de Decadurabolin. Não sei nem se podia falar o nome do De repente a gente anabolizante. coloca um pi, É. vai. E eles tomam 2 ampolas por semana. Por quê? Para ajudar no processo de reconstrução muscular, Ou seja, tecido depende pra ósseo. quem, pra O quê e objetivo, pra né? quem. É. Qual o Entendeu? objetivo daquilo ali, né? E hoje as pessoas estão, por exemplo, Milton, você é contra tomar Monjaro, Ozempic? Não, não sou contra. Minha mãe toma. Mas quem prescreveu? Fui eu? Não, foi um endocrinologista. Minha mãe tinha diabetes, hipertensão, e ela começou a tomar, controlou a diabetes, diminuiu os remédios, acabou a hipertensão, melhorou a qualidade de vida da minha mãe. Ah, mas a minha mãe ela vai desfilar na avenida de destaque de escola de samba? Não, ela não vai. Ela fez isso para a saúde dela. O que me incomoda é ver pessoas saudáveis, magras, tomando esse tipo de medicamento, porque ela quer um fim estético que talvez esse remédio ainda não vai proporcionar. Porque o que ela precisa é de anabolizante para ficar do jeito que ela quer. Só que o blogueiro aparece lá na rede social dele e fala: olha como eu fiquei. Eu estou fazendo isso, isso e isso. E a pessoa acha que é verdade. O poder de influência é muito grande, É né? muito grande. E isso também acontece nos esportes. E aí tem o outro lado, tem os blogueiros esportivos também. Eu lembro que há um tempo atrás tinha um preparador físico, uma outra modalidade que eu trabalho, e inclusive hoje é o que eu trabalho mais, né? É o tênis. Tive a oportunidade de ser preparador físico do Tomás Bellucci durante muitos anos da carreira dele. Estive com ele até o último dia, o último jogo da vida dele como profissional. A gente esteve junto no Rio Open há 3 anos, 2023. Foi até uma honra, o Hamilton levou até o Tomás lá para tratar conosco, cuidamos aí, reabilitamos com certa velocidade, pegamos domingo, final de semana, né, Hamilton, para poder cuidar, fazer técnicas de manipulação, utilizamos quiropraxia, acupuntura, massagem, soltura, e a gente tinha tempo até para recolocar ele para viajar, e conseguimos, né, Hamilton? Conseguimos, e foi uma coisa, só para fazer um adendo, não vou me perder, mas é uma coisa muito importante frisar, porque assim, existem diversas técnicas, tanto de treinamento como de recuperação, de fisioterápica, tratamentos médicos, enfim. Existem diversas linhas de trabalho e é importante a gente entender que, para determinados casos, uma determinada abordagem ela é mais eficiente do que outra. O Tomás estava com um incômodo bastante importante na região lombar e já estava algumas semanas sem competir, sem poder treinar, fazendo fisioterapia diariamente. Chegou a ir para a Inglaterra, porque quando ele deu essa sobrecarga, ele estava na Holanda jogando um torneio. Foi durante os treinamentos que ele teve esse incômodo, porque ele ficou muito tempo sem competir, muito tempo mesmo. Foram 10 semanas, acho que 12 semanas sem competir. E aí a gente voltou para o circuito, porque ele havia tido uma lesão muito grave no tornozelo. Torceu, quase precisou de cirurgia, foi bem grave. E quando nós voltamos, a gente voltou sem a devida preparação, mas a gente foi se preparando ao longo dos torneios, porque ele não aguentava mais ficar em casa, ele precisava competir, precisava estar no ambiente de torneio. O tenista viaja pelo menos aí 25 semanas no ano, vamos dizer assim, competindo, e ele estava há 12 semanas sem viajar. Então você começa a ficar incomodado com uma rotina tão diferente da sua rotina de trabalho, que é o dia a dia viajando. E a gente começou a viajar, viajamos com um fisioterapeuta para justamente fazer os ajustes necessários ao longo desse período de trabalho. E ele começou a responder muito bem a esse tipo de treinamento. A gente passou 6 semanas, 7 na Europa e voltamos para cá. A gente voltou, treinamos algumas semanas e ele viajou só com um técnico. Eu não fui, eu iria depois. Ele viajou, acho que se eu não me engano, eram 2 ou 3 semanas com um técnico, depois eu iria e ficaria mais 2 ou 3 semanas com ele. Era uma coisa assim. E aí, após o primeiro torneio, que ele competiu e jogou muito bem,
mas acabou sendo derrotado. Ele começou a treinar, e como ele estava treinando muito bem, ele acabou treinando, treinou um dia se sentindo bem, treinou outro dia, se sentiu bem de novo. E aí, no terceiro dia que ele estava treinando, jogando sets contra outros atletas, ele sentiu um incômodo na coluna e ele pensou, putz, eu acho que eu travei. E tinha uma clínica fisioterápica bastante conhecida no mundo do tênis, e ele foi para lá para tratar com um médico que já havia cuidado dele em uma outra oportunidade, mas eu não estava junto. E essa clínica era lá na Inglaterra, e ele foi lá e fez uma infiltração para ver se era possível ele voltar a jogar. E ele não voltou a jogar. E aí passou uma semana e ele voltou pro Brasil. E a gente começou a tratá-lo aqui. E ele não conseguia, não se libertava das dores de jeito nenhum. Aí eu acho que estava com 4 ou 5 semanas, acho que eram 5 semanas que ele já estava aqui, sem competir. Aí eu falei para ele, Tomás, eu tenho um amigo que, cara, eu acho que ele resolve seu problema na coluna. Liguei pro Márcio, perguntei se era possível. Ele falou, traz aqui, a gente vai fazer uma avaliação. Eu acredito que sim. E a gente foi lá e realmente fez diferença. Foi uma coisa até engraçada, porque assim, era meu primeiro era meu primeiro dia dos pais da minha vida, né? Minha filha tinha acabado de nascer. Acabado não, ela nasceu em 2018 e era, sei lá, meio do ano, agosto de 2019. Mas eu não imaginava que a gente fosse viajar tão cedo, porque o Tomás estava travado. Então, ele me liga, eu falei para ele passou com o Márcio uma semana, na segunda semana, acho que era na quinta sessão, se eu não me engano. Foi. Na quinta sessão, ele me liga e fala, ó, Milton, eu tô bom. Eu falei, tá bom pra quê? Aí ele falou, não, tô bom, eu vou pro clube agora, vou falar pro meu treinador soltar umas bolas, o Elinho, um amigo nosso, e se eu estiver bem, a gente viaja amanhã. Aí eu pensei, falei, caramba, comprei ingresso pro jogo, São Paulo e Santos, domingo, dia dos pais, primeiro dia dos pais da minha vida. Eu ia pro Morumbi ver o jogo com a minha filha, São Paulo ganhou de 4-1, 4-0, enfim. A profissão é isso, né, Hamilton? Tem coisas que acabam surgindo, acontecendo aí. E a gente viajou, porque ele estava realmente bom. No dia seguinte, viajamos, vamos embora. Ainda bem, né? Ainda bem que deu tudo Foi. certo, né? E aí, Não, então, foi um prazer, foi um case de sucesso até nosso aí. A gente trabalhou, conseguiu manipular, conseguiu com esse histórico ainda de infiltração que não tinha melhorado, dores, e realmente isso, o Hamilton trouxe essa parte de integração, não só de preparação, mas conosco ali, a reabilitação junto, falando a mesma língua. Eu bati um papo com o Hamilton, olha, de repente seria legal trabalhar esse grupo de muscular, vamos trabalhar assim, e o resultado apareceu. o Foi resultado apareceu, e aí é o que eu falo. gratificante. Só que não é algo que é comercial, porque não tem mágica, entendeu? Eu poderia fazer um vídeo, postar ele treinando de ponta cabeça. Olha o que eu fiz para ele conseguir voltar a jogar. E é mentira. O que foi feito não tem nada a ver com algo mirabolante. E muitas vezes, e aí entra o lado que eu falo do blogueiro esportivo, que é complicado, porque os pais que infelizmente não têm essa vivência, não sabem como funciona o esporte, eles veem esses blogueiros fazendo coisas mirabolantes e ele acha que se o filho dele não fizer aquilo, o filho não vai virar jogador. E tinha um preparador físico de um atleta profissional de destaque, que também não tem por que eu ficar falando citando nomes, e o cara postava uns treinos que, meu Deus, parecia que o cara estava indo para um campo de concentração, não estava indo para um jogo de tênis. E aí virou moda. E todo mundo fala, nossa, você viu o treino do fulano? Eu falo, cara, eu vi, mas não tem nada a ver o que ele está fazendo com o que ele precisa para o tênis. Resumindo, o cara encurtou bem a carreira dele. Bastante a carreira dele. Hoje já não joga mais tênis. Teve destaque. Um cara... Quem é do mundo do tênis sabe de quem eu tô falando, porque é bem destacado, assim. E o próprio treinador dele é conhecido. E aí eu vejo o quê? Muitas vezes o treinador está mais preocupado em divulgar o arroba dele do que propriamente em preparar o atleta que está na mão dele. Então, aí eu acho que cabe sim uma crítica, e aí é o que eu falo, não é uma crítica à exposição nas mídias, a você ganhar dinheiro com redes sociais, isso não tem nada a ver. Eu acho que se a pessoa tem esse nicho, ela tem que explorar,
é válido, é até, vamos dizer assim, não tem nada não tem nada de errado fazer isso, mas que seja verdadeiro, né? Mas tiveram questões, por exemplo, assim, técnico envolvendo na preparação física, o fisioterapeuta querendo passar o treinamento físico, aquela. Como que é esses bastidores? Como que acontece tudo isso ali no esporte? Eu, às vezes, fico muito na dúvida, porque assim, todo mundo que tá ali, eu cheguei a trabalhar sempre, não ali dentro dos vestiários, ali com o atleta, eu tive vivência na parte do futebol, mas tem muito mais coisa, e principalmente acho que quando pega atleta, que você trabalha essa parte individual, tem muito isso, envolvimento, um querendo entrar na parte do outro, o ego de aparecer, de ser. Teve alguma coisa aí nesse meio tempo, amigo? Tem bastante, tem bastante. Isso não é fácil, não é fácil, porque existe, e tem coisas que são muito curiosas, cara. Eu já tive treinadores incomodados com o nível, acreditem, o nível de empatia, de sinergia, de intimidade, de amizade minha com o atleta. E inacreditavelmente já aconteceu isso. Então tem ciúme, César. Ciúmes. Tem. Mas o que vocês estavam falando? E aí você Não mexe na fala, minha gaveta, né? e eu falo numa boa, porque, cara, eu tô com um atleta no torneio, eu tô e pra mim, ele é minha companhia, porque eu só tô naquele torneio por causa dele. Então a gente fica junto o tempo todo. Intimidade, né? Acaba. Vira uma amizade. Cara, quarta-feira agora, eu tava na casa do Tomás, ele me chamou lá para comer uma pizza. A gente foi lá, ele, o Elinho, que era o treinador dele durante um período, e um outro amigo nosso que sempre ajudava quando não tinha um menino para trabalhar junto, treinar com a gente. Também tava lá, o Castilho. E, cara, é meu amigo. O Tomás parou de jogar tênis. Ele não vai mais jogar, não tem mais interesse, entre aspas, comercial. Mas ele é meu amigo e ele vai ser meu amigo sempre. Um outro menino que treinou comigo durante anos. Hoje mora nos Estados Unidos, está com a família lá, casou, tem filhos. E muito técnico passou e eles realmente, Exato. né? Veio para o Brasil, foi na minha casa, conheci minhas filhas, eu conheci os filhos dele. Cara, é uma relação Humanizada, né? totalmente, não tem nada a ver, sabe? Não é porque eu sou muito amigo do cara. Foge um pouco da parte profissional, né? Envolve o Isso, pessoal. porque você vive muito tempo junto. Só que assim, dependendo da modalidade, existe muita vaidade. E o tênis é um esporte que a vaidade ela é muito exacerbada. Porque você está no boxe com o atleta, na hora que filma na televisão e filma o boxe do atleta, aparece que o cara é o treinador, aparece o nome do cara. E de uma certa maneira, ele começa a achar que ele é uma estrela. E na verdade a estrela é o atleta. Eu costumo dizer sempre, nós estamos preparadores físicos de fulano, cicrano, mas o fulano e o cicrano que é a chave. A gente é só um apoio, né? E infelizmente por conta disso, e às vezes por desinformação, muitas vezes eles se intrometem não só na questão pessoal, mas também na questão profissional, que normalmente é o que acontece quando eu acabo rompendo com alguns atletas. E ao longo da minha carreira, foram poucos os atletas que eu deixei de treinar porque eu não quis mais trabalhar com o atleta. Normalmente, eu deixei de treinar os meus atletas porque o meu trabalho estava inviabilizado. E não é por desentendimento de ordem pessoal. E por incrível que pareça, eu tenho amizade com todos os treinadores que trabalharam com meus atletas, porque eu nunca falto com respeito. Só que se a linha de trabalho dele conflita com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estudei, como eu disse lá no início, Já não hoje faz mais sentido, não né? faz sentido. Hoje a ciência ela está totalmente infiltrada dentro dos esportes. Esporte de alto rendimento, hoje movimenta muito dinheiro. Então não tem cabimento você fazer as coisas por feeling. Hoje em dia tem ciência. A ciência, ela acerta sempre? Não, porque ela não é mágica, ela é ciência. A ciência, quando você publica um artigo, ele tem um grau de confiabilidade de 95%, ou seja, existe 5% de chance de dar errado. Mas
é melhor você fazer algo sabendo que você tem 95% de chance de estar certo, do que você fazer uma coisa por feeling e falar, não, tenho 100% de certeza que está certo. Hamilton, da sua vivência que você passou em clubes, atletas, treinadores, foi para as Olimpíadas, o que você pode dizer assim sobre a quiropraxia? Por exemplo, que time que você viu e falou, putz, ali tá tendo uma quiropraxia, ou aquele time tinha um suporte da quiropraxia. Conta um pouquinho pra gente essa vivência. Então, o que eu vejo é assim, eu até ouço falar de alguns atletas que fazem, mas normalmente por escolha pessoal. Você não vai ver, pelo menos dentro da minha realidade esportiva, daquilo que eu vivenciei, eu nunca vi, por exemplo, um quiroprata fazendo parte de uma comissão técnica. Às vezes você vê fisioterapeutas fazendo algumas manobras que o quiroprata faz, mas ele é um fisioterapeuta. Ele pode até saber a técnica, eu não tenho qualificação profissional para identificar se aquilo que ele está fazendo está correto ou não. Mas até por isso, quando eu tenho a necessidade, eu entendo que o atleta tem essa necessidade, eu recorro a um profissional. Nunca tentei fazer o trabalho de um profissional da área. Ah, mas você foi lá no Márcio e ele fez as manobras, então faz com o seu... Não, não faço, eu sou preparador físico. Eu não faço a manobra de quiropraxia, eu não prescrevo dieta, mas você fez fisiologia do exercício. Você aprende a montar dieta, você sabe gasto calórico, você sabe... Não sou nutricionista. Não sou eu que vou montar a alimentação do meu atleta. Eu tô ali para dar treino, né? E na sua opinião, você acha que se os times tivessem esse apoio da quiropraxia, por exemplo, você acha que mudaria muita coisa? Ah, mudaria. Performance Sem mudaria? dúvida. Principalmente, uma coisa que o próprio Tomás uma vez me falou, ele falou assim, Hamilton, pro dia a dia, o fisioterapeuta é incrível. A gente tem um fisioterapeuta, que eu faço questão de falar o nome dele, Luiz, que é um cara que sempre que eu posso, eu trago ele para estar junto comigo, um profissional exemplar. É até engraçado que eu falo que ele é o Benjamin Button, porque ele é novo, cara, mas ele é muito responsável, um cara muito estudioso, enfim, um cara que realmente eu tenho um respeito profissional muito grande por ele, um amigo meu, e no dia a dia, tê-lo como opção de trabalho é fantástico. Mas existem alguns momentos em que o quiroprata ele faz muita diferença. Então, por exemplo, quando o Tomás teve essa crise aguda, o tratamento convencional não era suficiente. E eu tenho certeza que nunca mais ele ia jogar tênis, ele iria, mas ele ia demorar muito mais tempo. E parece mágica. E eu lembro que ele falava assim, Hamilton, eu não sei o que o Márcio fez, até hoje eu não sei. Esses dias a Camila mandou uma mensagem e falou, Hamilton, como que foi o negócio lá que você me falou? Que o Márcio colocou uma seringa nas costas do Tomás e tirou um líquido preto, que foi o que o Tomás me falou. Eu não estava nesse dia. E eu não sei, de verdade eu não sei o que foi feito. Eu falei, Camila, o Márcio é japonês, ele veio lá daqueles cantos lá, e você sabe como é que os orientais funcionam. Eu falei, eles têm Nem todas as sessões você estava Se junto, você né? em casa ficou curioso, igual o Hamilton aqui, ó, tem que marcar a sessão com o Márcio, aí você vai saber o que aconteceu. Tá Então, bom? eu não sei o que ele fez, mas eu sei que ele voltou. E foi uma coisa que ele falou assim, cara, não sei. Ele me pegou, ele falou, não, você tá bom já. Só que ele falou, a hora que eu deitei na maca, eu não tava bom. E ele falou, quando ele falou, você tá bom? Ele levantou e falou, eu comecei a fazer as coisas, eu falei, caramba, realmente não tá doendo. Eu vou tentar jogar tênis, se eu tiver bom, eu vou viajar amanhã. E foi exatamente o que aconteceu. E a gente literalmente viajou no dia seguinte. Então, não tem como falar que não é importante, sabe? Inúmeras vezes a gente vê atletas aí. Agora a gente teve um caso, né? Infelizmente, o nosso melhor tenista hoje, João Fonseca, estava aí na Austrália. E aí ele baixou do primeiro torneio do ano, ele não pôde jogar porque ele travou. Ele tem uma retificação, e depois foi explicado que ele tem uma retificação, que ele já teve problema na adolescência. E ele simplesmente não. Ele travou a coluna e não conseguia mais jogar. Ele ficou 2 semanas sem conseguir treinar direito, tudo isso, estou dizendo,
em cima Aconteceu, ocorreu, né, o fato. e em cima do depoimento dele, né? Não Sim, estou sim, especulando claro. nada. Ele deu uma declaração dizendo que ele ficou 2 semanas praticamente sem treinar, treinando muito pouco, com uma intensidade muito abaixo daquilo que o tênis exige. E aí acabou sendo eliminado na primeira rodada da Australian Open, mesmo sem a dor, segundo ele, né? Não sei se realmente ele estava sem dor, mas ele falou que estava sem dor. Porém, com 2 semanas sem poder trabalhar adequadamente. E é o que eu penso. Se tivesse um quiroprata naquele momento, Será que a ele história seria diferente? isso que eu quero dizer. Mudaria, com certeza mudaria, porque é isso, é acelerar o processo de recuperação, melhorar a mobilidade articular. Então, se você libera a mobilidade articular, libera endorfina, serotonina no corpo, às vezes a pessoa não vai ter a necessidade de tomar algum opioide, não vai ter a necessidade de estar utilizando outras coisas para, às vezes, camuflar ali a dor. E aí reduz a performance. Isso que as pessoas procuram tentam entender, hoje tem tecnologia para isso, hoje tem inteligência para isso, mas elas não entendem isso. Os bastidores, o que muda na parte física, no resultado ali. Porque até então todo mundo olha, o movimento perfeito, mas e o músculo? Realmente, lesão de membro inferior, lesão de membro superior, qual grupo muscular está sendo afetado? Qual Não, dor? e Né? lembrar também que quiropraxia, infelizmente, as pessoas têm o conceito de que estou com dor, preciso fazer. E aí lembrar que, na verdade, é o contrário, é totalmente o contrário, é fazer para não ter dor, é fazer para ter mais qualidade de vida, bem-estar e para um atleta, no caso, melhorar a performance. Então, infelizmente, é esse pensamento que acontece, e não digo, não vou generalizar, mas infelizmente é o que acontece mesmo. Se as pessoas fizessem por talvez uma prevenção ou uma rotina, talvez isso melhoraria imensamente a qualidade de vida, né? E não só propriamente estou lá para me curar, né? Fazer de forma curativa, né? Mas, enfim, acho que é uma coisa que a gente aos poucos vai galgando para tentar melhorar, né? Vai mudando a cultura, né? E até aproveitando isso daí, o Hamilton, que não só amigo, um ótimo preparador físico aí, trabalha com a Elite, hoje ele é nosso cliente, até aproveito para agradecer aí, ele que sempre que percebe que o aluno perde a performance ou a dor, aquelas coisas assim, ele indica para Nagahashi, para eles estarem indo, cuidando. É uma honra até escutar de você que realmente assim as pessoas têm a curiosidade. Ele até falou da Camila. A Camila, ela veio também para tratar conosco. Não sei se ainda continua jogando, mas espero que sim. Mas isso é muito legal. Isso é gratificante escutar que realmente as pessoas vai lá tem resultado. A mesma coisa se eu indicar a sua preparação. E hoje, para você, como que o Hamilton cuida do corpo, além de fazer uma manutenção, o Hamilton faz a prevenção conosco. Como que o Hamilton cuida do corpo? Como que é esse desafio? Eu sei como é porque eu sigo as redes sociais dele. Mas conta um pouquinho pro pessoal, como que o Hamilton cuida do corpo? Essa é uma coisa bastante curiosa, assim, porque praticamente uma loucura, né? A minha vida é muito corrida. Eu começo muito cedo e termino muito tarde todos os dias. E eu não consegui encaixar um horário para treinar. E assim, desde que, principalmente, que eu me tornei pai, os poucos horários livres que eu tinha, acabaram. Porque você sente até peso na consciência. Você fala, cara, eu não vi minha filha o dia inteiro. E eu vou treinar e eu vou ficar com ela. Que seja para pintar um desenho, que seja para ficar abraçado ou brincando de papai e de mamãe e filhinho, porque eu sou filhinho dela, enfim, as coisas que ela inventa. Mas eu quero ficar perto. E aí, chega no final do dia, acabou o dia, 11 da noite, e aí? Mais um dia sem treinar. Então eu comecei a perceber que eu só treinava no final de semana, porque era o único momento do dia que eu conseguia estar Conciliar com as minhas tudo. filhas, porque eu trabalho menos, não que eu não trabalhe, eu trabalho sábado e domingo de manhã, eu dou treino. Acredito, por incrível que pareça, tem aluno sábado e domingo de manhã, e graças a Deus por isso também, porque agora com o terceiro eu vou precisar trabalhar bastante. Mas, Mais leite, mais fralda aí, tudo. né? Escola, meu Deus. Mas aí o que que acontece? Eu tenho a tarde toda livre, então é bastante tempo. Dá tempo de brincar com elas. Dá tempo de treinar. Só que os outros dias da semana eu não treinava. E aí a sensação que eu tinha é que eu não saía do lugar. E eu treinava e me sentia mal.
E comecei a ter dor no corpo, bastante dor no corpo. Por quê? Por falta de treino, ou treino inadequado. E aí na virada do ano de 23 para de 22 para 23, dia 1º de janeiro de 2023, a gente terminou de almoçar, tava todo mundo conversando lá, tava na casa da minha sogra, falei, vou descer pra academia, vou treinar. Dia 1º de janeiro, vou treinar. Aí subi na esteira, comecei a fazer esteira, meu corpo começou a pinicar, coçar, parecia que tava, em vez de suar, parecia que tava saindo óleo dos poros. Falei, caramba, tá mal, velho. Aí, comigo, sozinho, tava sozinho, obviamente, dia 1º de janeiro, só tinha eu na academia do condomínio lá. Aí eu saí, falei, não, vou fazer musculação. Comecei a fazer musculação, não tinha força pra catar os aparelhos, os pesos. Aí eu falei, ó, pô, você não aguenta correr, você não tá conseguindo fazer força, você tá entregue, velho. E eu comecei a ficar nervoso de não conseguir treinar direito. Aí segurava o peso na mão e parecia que a articulação... Eu falei, cara, você tá muito estranho. E aí eu terminei o treino frustrado, só que era dia 1º, e aí todo mundo coloca lá, 1 de 365. Eu falei, vou postar, porque é dia 1º. E literalmente porque era dia 1º. E coloquei lá, 1 de 365. Só que eu postei, tava alongando e comecei a pensar, falei, caramba, o seu maior problema é segunda-feira. Por quê? Porque eu treinava sábado e domingo, e segunda eu quebrava o ritmo. Porque segunda é o dia que eu começo. Às 6 da manhã, o primeiro treino. Não é que eu acordo, é quando eu começo. Tenho treino às 6 da manhã. Você tem um aluno às 6 horas. Às 6 né? horas. E eu tenho um aluno que começa 15 para as 10 da noite, na segunda. E é o aluno mais antigo de todos os meus alunos, ele está comigo há mais de 20 anos. Então, ele mesmo fala que não é treino, é terapia. Então, é o treino que nunca eu saio de lá antes das 11. Eu chego em casa tipo 11h30. Eu não vou treinar. E aí, eu falto na segunda, na terça já é difícil, já dá preguiça. Acredite, treinador também tem preguiça. Não é só quem não faz que tem Também é preguiça. ser humano. Treinador né? também tem preguiça. Aí quarta tem jogo. Não vou. Ainda mais hoje, é clássico. Não, vou assistir o jogo. Depois do jogo eu vou assistir. Aí o time perde, não vou treinar porcaria nenhuma. Essa Sempre tem aquela porcaria de desculpa, time. né? Não ganha de ninguém. E aí já fica nervoso. Já é quinta-feira. E você não treinou. Aí fala, quinta. Ah, velho, já não treinei a semana inteira. Sábado eu treino e na semana que vem eu começo bem. E sempre essa desculpa. E aí eu via que não estava saindo do lugar. E aí eu falei, cara, eu vou treinar todo dia esse ano. Porque se eu não parar, eu vou. E aí eu comecei a fazer, porque aí veio na minha cabeça, falou assim, posta. Falei, não, eu vou primeiro fazer, porque se eu fizer e der errado, aí eu aviso, e aí ninguém ficou sabendo, eu vou mandar para minha mulher. Eu comecei a mandar para ela o 2 de 365, o 3, o 4, mas até ali estava tranquilo, porque não tinha voltado ainda meus alunos, a maioria estava viajando, tá tranquilo. Quando voltaram, eu comecei a ver que o tempo começou a ficar escasso. E alguns dias estavam muito cansativos. Eu lembro que no dia 8 ou 9 de janeiro de 2023, minha mãe mudou. E eu tive que fazer a mudança da minha mãe, porque deu um problema com o cara que ia fazer. Só que era o último dia, tinha que sair do apartamento. Cara, foi um transtorno. Eu lembro que eu tive que buscar a carretinha que tinha na casa da minha sogra, lá em Jundiaí. E quando acabou o dia, eu lembro que eu levei a carretinha de volta, era tipo 11h45 da noite, assim. Eu pensei, falei, cara, hoje eu não consegui treinar. E eu morto. Passei o dia inteiro fazendo mudança. Aí eu falei, cara, quando você viaja com atleta, o atleta não treina. Na verdade, ele treina, porque tem o que fazer. Mas o que você faz? Quando você chega de viagem, por exemplo, você faz uma soltura, você alonga. Então, o alongamento também é treino. Eu falei, você não vai quebrar sua rotina. Deita, alonga, faz um bom alongamento, que isso faz parte do seu treino, a sua sessão de treinamento hoje. Eu falei, puxa vida, é verdade. Então, necessariamente, quando a pessoa coloca lá atividade física para fazer 365 dias lá, não necessariamente ela precisa só correr, pedalar, Fazer puxar musculação. peso, Isso. fazer ela precisa entender essa consciência de que, de repente, um alongamento, uma soltura de musculatura até... Explica um pouquinho sobre até essa soltura de musculatura, o que é, É, para o leigo que está assistindo ali a gente. você tem aqueles rolinhos, né? O foam. E ele é muito bom para fazer liberação miofascial.
É óbvio que precisa um pouco de técnica, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Mas ele é fundamental. Ele ajuda muito na recuperação muscular, acelerar o processo de recuperação muscular pós-treino, pós-jogo, pós-viagem. Ou Então, seja, o atleta faz isso. o atleta faz. Pelo menos os meus atletas sabem. Chegou de viagem, não é chegou, vou dormir, tô cansado. Não, vai dormir depois, calma. Quer ir tomar A banho? periodização realmente existe, né? Exato, quer ir tomar banho? Até deve. O dia inteiro de avião ninguém merece. Vai lá, toma banho, quando voltar tem alongamento, tem. Porque faz parte do processo. Porque senão no dia seguinte o cara acorda parecendo que tá envergado. E aí não tem quiropraxia, não tem o que faça o cara voltar, porque o cara tá todo travado. Passou o dia inteiro sentado. Então, se viaja com um atleta de 1,90 numa classe econômica, o cara chega bem estragado no destino final. Né? 8, 9 horas de voo, vai para um voo para a Europa. É cansativo. Então, ainda, e nem sempre a gente chega e já está na cidade. Chega, às vezes, tem que alugar um carro e viajar mais 2 horas de carro. Chega, tem que pegar um outro avião, tem que pegar trem. Não é simples. Anda com mala. Cara, é puxada a rotina. Então, se o atleta faz isso, por que que eu, que nem sou atleta, não posso fazer? E isso mudou totalmente minha vida. Só que aí tem um outro caso, que a gente sabe que, de acordo com a fisiologia, é fundamental que a gente durma cedo. Por quê? Porque o pico de liberação hormonal se dá no horário mais escuro do dia, ou seja, à meia-noite. Só que para o nosso corpo absorver esse hormônio, você precisa estar dormindo há pelo menos 1h30. Só que se eu chego em casa às 11h30, como que eu vou estar dormindo a 2 horas à meia-noite? Impossível. Como que faz tudo isso? O sono REM, o pico ali, Exato. entender tudo isso. E aí o que A que eu pensei? recuperação. Eu falei, eu vou tentar. E isso eu estou falando em estudo de caso, de verdade, ainda não encontrei nada, nenhum estudo. Até fica uma dica aí para os cientistas, né? Aqueles que gostam, que trabalham nessa área, na área laboratorial. Eu falei, eu vou fazer esse experimento, eu vou acabar dormindo um pouco mais tarde e vou ver o que meu corpo responde. Nesse momento eu estava com colesterol alterado, isso me incomodou e me deixou bastante preocupado, porque, cara, eu não imaginava que com 40 anos, colesterol alterado. E aí, eu não bebo, não fumo, não como fritura, enfim, estranho, né? E aí, quando eu repeti os exames, depois de uns 8 meses que eu estava vivendo, treinando todos os dias, cara, meus exames foram muito bons. Muito bons. Dormindo pouco. Vivendo essa rotina louca de trabalho, eu me alimento bem, mas, acima de tudo, treinando. Então, o treino é melhor do que não fazer nada. Porque dormir tarde eu iria de qualquer jeito. Mesmo que eu não treinasse. Porque não mudou muito o horário que eu durmo. Mudou que a hora que eu chego, ao invés de sentar ou de ficar deitado, De não fazer nada, tá fazendo alguma coisa. eu tô fazendo alguma coisa. Então, Ou então, César, até colocando, te cortando um pouquinho aqui, Hamilton. O César aderiu, né? Eu estou Aderiu nessa esse meta aí. Hoje é o dia 37 de 365. Também estou nessa meta de manter uma atividade, mas eu fui por esse mesmo caminho. Eu não quis colocar na meta, preciso ir para academia, preciso fazer musculação. Coloquei, preciso fazer uma atividade. Então, a minha realmente é uma variação de, eu vou caminhar e vou manter isso. Hoje eu queria pedalar. Hoje, num dia eu fui com os meus amigos, foi num parquinho, assim, um pula-pula. Falei, é isso que eu vou ter de atividade. Uhum. Então, eu entendi que a gente precisa manter em movimento. Mantém. Olha aí, Esse é o então, para principal. você que está assistindo aí, o corpo foi feito para movimentar. Sempre falamos isso na clínica. O corpo é como se fosse uma porta. Se a porta ela ficar muito tempo parada, ela começa a ranger. Então o corpo precisa movimentar. Então, às vezes, um momento ali, você vai falar assim: poxa, mas eu vou descer para fazer uma caminhada, vou subir e descer a escada. Às vezes você fica 20 minutos, meia hora, você abre uma rede social, isso Se perde. se perde, passou o tempo. Às vezes você poderia já ter feito uma atividade. Então, que legal até ouvir de um preparador que se conscientizou, olhou para dentro, para até de forma preventiva, porque você não vai esperar um infarto chegar, você não vai esperar de repente o formigamento na perna, as costas travar para você
procurar se cuidar. E acho que isso é muito legal. E essa é a conversa que estamos tendo aqui. É muito isso, conscientizar para quem está assistindo que realmente o corpo precisa movimentar. Às vezes, de repente, é descer um ponto antes para você poder caminhar um pouquinho. As pessoas sempre querem parar na porta do shopping. Elas querem descer muito perto. Qual é o lugar mais perto? Poupar energia. Só que ela gasta energia ali no celular, ali, olhando. A mente dela fica acelerada. Aí chega na hora de dormir, o que acontece? Não Não tem dorme. sono. É, que acontecer comigo, porque eu adoro esportes americanos. E além, eu sou, na verdade, eu só assisto esporte, então eu sou totalmente viciado em esportes. Então, eu não é só, sou fanático de futebol, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, o nosso soccer, né? Então, não tem nada a ver. Mas eu gosto de NBA, eu gosto de NFL, até beisebol assisto se for jogo do Cubs, porque tudo pra mim é Chicago, por causa do Jordan. Então, e aí, o que que acontece? Eu chegava em casa, não é porque eu cheguei tarde e falava, não, tô tão cansado, eu vou dormir. Mentira, não ia dormir. Eu ficava na frente da televisão assistindo futebol americano, basquete, porque todos os esportes americanos passam na televisão muito tarde. Então você vai assistir. O que que eu faço? Qual que é a diferença? Que hoje eu assisto na academia. Eu desço para academia do meu prédio, obviamente não tem ninguém esse horário, porque eu chego lá. Tem dia que eu desço para academia 11, 10 para meia-noite. E tem dia que eu chego até depois da meia-noite. Às vezes a gente sai, vai jantar, vai em algum lugar. Às vezes eu tenho que fazer digestão, eu desço meia-noite 15, tô lá, começando o treino, meia-noite 15, mas eu treino. Aí você fala, Milton, mas não é saudável, porque você vai dormir às 2 da manhã. Então você fala uma coisa e vive outra, porque você fala para os seus atletas jovens que eles têm que dormir cedo, senão eles não crescem. Sim, é tudo verdade. Só que existe o ideal e existe o factível. Eu tenho duas opções. Ou eu treino nesse horário maluco, ou eu não treino. Eu já vi que não treinar faz mal. E treinando tá me fazendo bem. Ah, mas você não tem sono durante o dia? Morro de sono. Morro de sono o dia inteiro. Se eu parar no estacionamento de um supermercado e fechar o olho, eu durmo dentro do carro. Eu tenho que pôr o relógio para despertar, literalmente. Senão eu perco a hora do próximo treino. Pode ser qualquer horário do dia. Porque realmente eu tenho privação de sono. Mas a minha privação de sono não tem nada a ver com o treino, tem a ver com a minha vida profissional. E são as escolhas que a gente faz. Porque também não dá para ficar culpando e colocando a responsabilidade da nossa falta de cuidado com o corpo de acordo com as nossas ambições. Porque dependendo de onde você quer morar, onde você quer que seus filhos estudem, o tipo de viagem que você quer fazer, o tipo de roupa que você quer vestir, o tipo de... Se vitimizar é muito mais Não fácil, dá, né? cara. Então, você vai ter que ganhar dinheiro de alguma De forma. alguma forma. A Né? minha Não maneira existe de ganhar mágica. dinheiro é trabalhando. E Né? aproveitando até isso, Hamilton, se puder, a gente já está finalizando Uhum. aqui o nosso canal, mas que mensagem você poderia deixar então para o pessoal, assim, uma mensagem final para eles? O que você poderia dizer? Eu, sem dúvida alguma, diria: cuidem de si mesmo. Porque é impossível você cuidar dos outros se você não conseguir cuidar de si mesmo. A própria palavra de Deus diz, a Bíblia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, primeiro a gente tem que salvar nós mesmos. É a coisa do avião. Em caso de despressurização, coloque primeiro a sua máscara para depois ajudar os outros. Ah, mas é meu filho. Não, não. Primeiro põe a sua, depois você cuida do seu filho. Então, primeiro cuida de si mesmo, primeiro cuida do próprio corpo, procura fazer uma atividade física, organiza a alimentação. Ah, que tipo de dieta? Não entra nessa onda. Tente fazer algo que seja sustentável. Porque se você fizer coisas malucas, você vai parar e aí o efeito rebote às vezes é pior do que você não ter feito nada. Então, a dica, né, que a gente se pode dizer assim, que a gente pode dar, que eu posso dar nesse momento cuide de si mesmo para que você possa estar bem para cuidar dos outros, né? Depois você se torna pai, eu me tornei pai um pouco mais velho do que o normal, né? Minha primeira filha nasceu, eu tinha 40 anos, e você sabe que você vai precisar de disposição para cuidar dos filhos. E isso também era uma coisa que me pegava, porque a minha filha é muito ativa e as brincadeiras delas envolvem muito esforço físico. E eu comecei a perceber que começou a me dar dor no joelho de brincar com a minha filha, correndo na quadra, essas coisas assim. E aí foi quando tudo isso somado, eu falei, tá na hora de eu criar vergonha na cara e achar um jeito de preparar meu corpo para ser um pai ativo, um pai disposto, Presente. presente, que não é aquele, entre aspas, não é pela idade, é pelo... Você pode ser jovem e ser, vamos dizer assim, senil, né?
não ter disposição para fazer as coisas. Ah, papai, vamos brincar de... Não, 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 depois. Agora o papai tá fazendo, inventar a história do que Não você tá estar fazendo, presente, para não, estar presente de corpo, mas mas não querer, não estar mas não ativo, não participar. participar. Exatamente. Essa é a dica que a gente deixa aí para as pessoas e fico feliz da sua Obrigado, escolha aí obrigado. de estar treinando todos os dias. Faz bem, gente, acredite. E olha, é mais fácil treinar todo dia do que treinar 3 vezes por semana. Eu garanto, com toda a certeza do mundo, é mais fácil treinar todos os dias. É igual escovar os dentes. Eu costumo dizer que treinar é igual escovar os dentes. Quando a gente é criança, o pai e a mãe da gente tira da cama. Quantas vezes me puxava a coberta, tomar banho e escovar os dentes, duas coisas. Nossa, que porco, né? Eu era assim, se tem gente que tomava banho fácil de criança, parabéns, eu não... Até colocou, expôs aí Eu falo, algumas formas, eu né? falo a verdade. Eu era difícil, chegava cansado, jogava bola o dia inteiro, chegava porco imundo, minha mãe tirava da cama, já me colocou com roupa embaixo de chuveiro, enfim. Mas isso é Mas verdade. você aprende, Hoje, né? é verdade. Hoje eu tô dia 37, eu já não tenho mais preguiça. Não tem, Não eu tô tem, não dá falando. É igual preguiça. escovar o dente. Você É. deita sem escovar o dente, fala, putz, esqueci de escovar o dente. Ninguém precisa te mandar você levantar para escovar o dente. Você vai levantar. Você não consegue dormir com a boca suja. E treinar é a mesma coisa. Se você treina todo dia, chega uma hora, tá na hora, eu tenho que treinar, não consigo. E aí você treina e você tem essa disposição, essa predisposição a fazê-lo, né? Hamilton, foi muito bom escutar um pouquinho, resumo, né, da sua história, da sua rotina, como é trabalhar com atleta de alto nível. Para você que está assistindo aí, começando a carreira, pode se inspirar até essa grande pessoa, porque a gente Exemplo, é né? um exemplo. E seguir esses princípios. Eu sigo também esses princípios. Primeiro, eu preciso me cuidar. Eu demorei até, eu falo que eu demorei muitas vezes. Eu preciso me cuidar para depois eu poder cuidar do outro. As pessoas perguntam, mas e aí, Márcio? Eu me cuido, eu tenho que me cuidar e seguir esse princípio, escutar, ensinar, falar. Acho que um pouquinho a gente sempre aprende. E hoje aqui trouxemos um resumo do como é a rotina aí do Hamilton. Para quem tem curiosidade de seguir as redes sociais, não só uma família tricolor, pode passar para eles aí, Hamilton, as suas redes. A rede social é assim, eu tenho a Milton Trainer, né, que deveria ser até, é que infelizmente eu não tenho tanta disponibilidade de tempo para postar mais coisas a respeito da minha carreira profissional, do meu dia a dia de trabalho. Algumas coisas que saltam aos olhos e algumas eu sempre acabo fazendo um vídeo, às vezes eu posto atletas treinando, coisas que eu acho que são legais de serem compartilhadas, mas não tem muito, tem bastante coisa do meu cotidiano, da minha família, porque para mim, eu não consigo separar o lado profissional do lado pessoal, para mim é tudo a mesma coisa. Acho que um bom profissional, ele vem de uma grande pessoa. Primeiro, eu preciso ser uma grande pessoa. Isso é uma coisa que eu sempre falei para todos os meus atletas. Daqui 20 anos você não vai ser mais atleta. Mas se a gente se encontrar em qualquer lugar desse mundo, você não vai atravessar a rua para outro lado. Você vai vir na minha direção e querer me cumprimentar e me abraçar com a certeza de que eu fui uma grande pessoa. Porque profissional, a gente vai errar, cara. Não tem como não errar. Uma hora ou outra você vai falhar. Agora, como pessoa, a gente não pode falhar. Então, para mim, primeiro é o pessoal. O profissional vem depois. E então a minha rede social é a Milton Trainer. Quem puder seguir, eu vou ficar feliz, né? E compartilhar do meu dia a dia. E uma família tricolor é a loucura. Aí é insanidade, é São Paulo, enfim. Só vendo para criança. Ali é até engraçado, porque tem pessoas que não sabia que eu era desse jeito, né? E eu sempre falei que eu era assim, eu nunca escondi. Mas a pessoa fala, mas Hamilton, você fica completamente. Eu falei, cara, você não viu nada, isso é Muda o que filmou. totalmente, né? Você não tem noção Os quando não. bastidores. Foi porque, cara, futebol é uma coisa que mexe muito comigo, tem desde berço, por causa dos meus pais, dos meus tios. É uma loucura. Então, vale a pena, é até engraçado. E até outros torcedores de outros times também segue, porque ali é uma loucura pelo São Paulo. O meu interesse não é óbvio que, como torcedor, você torce contra o time adversário, os rivais, é óbvio, mas não é o intuito de ficar provocando ninguém. Eu também, minhas filhas na rede social, não quero hater das minhas filhas, elas são fofas, não tem a mínima maldade, sabe? Então eu quero exaltar o São Paulo, às vezes exalta até demais pelo que o time tem feito ultimamente, mas fazer o que é, o coração, é a paixão, A faz paixão parte. faz parte de tudo. Então, esse foi mais um episódio do Corpo em Pauta, um espaço onde o corpo ele é escutado, respeitado e compreendido.
E se você tá em casa, se entendeu esse episódio e fez sentido para você, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o pessoal aí, com todo mundo, tá? E aí nos vemos no próximo episódio. E treine, né, Hamilton? Treine. Acho Treine que essa é todos a os dica. dias. Todos os dias.